Convidado. Chega ao fim esta sexta-feira a campanha eleitoral na Madeira, tendo em vista as eleições regionais do próximo domingo, dia 22 de setembro. As sondagens apontam para uma vitória do PSD, mas sem maioria absoluta. A confirmarem-se os estudos de opinião, a governabilidade da região autónoma é ainda uma incógnita. Para analisar a campanha eleitoral na Madeira e as eventuais mudanças no xadrez político da região, a RFI ouviu Ricardo Miguel Oliveira, diretor do Diário de Notícias da Madeira. A campanha eleitoral para as regionais de domingo próximo, como correu normalmente, não houve assim grandes anomalias, se bem que eu acho que houve alguma batota. Aliás, esta campanha tem excesso de governo que se deveria manter equidistante, mas que não se fez rogado e procedeu a um sem número de expedientes, desde inaugurações, aparições públicas, declarações, que confundem as pessoas porque quer o Presidente, quer o Vice-Presidente, quer os secretários regionais usam esses momentos enquanto governantes para, sem qualquer pudor, manifestar um certo desejo de continuidade e fazer algumas promessas que cabem aos candidatos. Portanto, misturou-se muito os palcos, que deviam ser distintos, e o governo misturou-se muitas vezes com o PSD candidato. Mas isto não é algo novo, é algo que já vem de longe e que se verificou novamente nesta campanha. Um outro dado, por partes, notei um PSD muito colado ao passado, com muito jardinismo no discurso, um discurso que insistia muito na tecla do contencioso, da autonomia, desta relação sempre quente, sempre crispada com Lisboa, com a República, e com este binómio República-Autonomia a ser muito vincado, sobretudo pelo líder do PSD, Miguel Albuquerque, o que também não é novo e que remonta aos tempos de Alberto João Jardim, por sinal foi ressuscitado para esta campanha com uma aparição no início e outra aparição no final da campanha, no comício que encerra esta campanha. Depois, acho que se mantém uma outra tónica, que é que as eleições se ganham muito no contacto de proximidade. Houve muitos partidos que abdicaram dos comícios tradicionais, todo aquele folclore, e apostaram muito no porta a porta, neste contacto direto com os eleitores, porque sentem que esse expediente é o que dá mais resultados e permite estabelecer uma relação de confiança, e a esse nível o PS, que não estava muito habituado a esse trabalho de campo, penso que deu alguns sinais de vitalidade e percorreu muito do território que antes não tinha palmilhado. Com 17 candidaturas é muito complicado fazer cobertura e perceber o alcance de algumas mensagens, todas elas nem sempre coincidentes e nem sempre alinhadas com a atualidade. Uma terceira nuance desta campanha, eu acho que houve nesta proliferação de propostas também uma profusão de temas, nem sempre os mais atuais ou os mais decisivos e os mais prioritários, o que ilustra bem a diversidade e dos propósitos de tanta candidatura. Aquilo que se pode prever, pelo menos tendo em conta os estudos de opinião, é que no próximo domingo o xadrez político na Madeira pode mudar. E inclusive uma sondagem vossa, do Diário da TSF, feita pela Eurosondagem, dá indícios disso, dá a vitória do PSD, mas sem maioria absoluta. É mesmo verosímil isso acontecer? No contexto atual, tudo aponta para essas duas realidades, que o PSD vença, mas sem maioria absoluta. Não é de agora que essa tendência está instalada e, por sinal, esta semana houve 3 sondagens, uma das quais nossa, como referi, e todas elas apontam para esse cenário. Das duas a uma, o eleitorado anda a esconder o jogo, o que não me parece, ou então estamos aqui mesmo perante uma mudança de ciclo, e importa dizer que o PSD sempre foi poder durante estes 43 anos. Desde o 25 de Abril. De autonomia, exatamente. Logo, há aqui essa expectativa de
se é desta que algo muda a esse nível. Se o PSD, mesmo mantendo a dianteira, vai ter que negociar e estabelecer pontos com outras áreas. Uma outra dúvida é quais são os partidos que podem garantir a maioria absoluta se ela falhar ao PSD, neste momento o mais bem colocado. E a sondagem que publicamos não dá grandes certezas a esse nível. E pior, nem dá à direita e nem dá à esquerda. O que introduz aqui poder que podem ter... Mas é exatamente essa a questão, ou seja, muito se fala na dicotomia PSD-PS, mas na verdade, ao que parece, as contas das eleições vão ser feitas nas laterais, ou seja, pelos pequenos partidos que estão à beira de eleger deputados, o que pode, de resto, baralhar completamente as contas. Importa dizer que nestes cenários, nestas projeções, há uma dificuldade em medir o peso desses pequenos partidos, dada a pouca expressão em termos de sondagem. De qualquer forma, eles estão aí, de certa maneira, a marcar terreno e a ser quase que necessidade obrigatória para os ditos grandes nessa aritmética que se adivinha difícil neste momento. Por isso, é outra das curiosidades para a noite eleitoral perceber quanto é que pesam esses partidos, o que também vai depender da taxa de participação nestas eleições, ou seja, tudo isto é muito bonito em termos de projeção, mas importa perceber se haverá assim tantos votos que deem para não só sustentar aquilo que é necessário para um partido dos mais pequenos eleger um deputado, e perspectivas que sejam necessários cerca de 2.500 votos para que tal aconteça. Mas para que isso aconteça tem que ir muita gente votar e depois acontecer um outro fenómeno, que não se percam muitos votos em partidos que não vão conseguir eleger um. E aí é muito mais difícil porque estamos perante 17 candidaturas, todas elas com algumas famílias ligadas. Basta perceber que para estas eleições são necessários 47 candidatos efetivos e outros tantos suplentes, ou seja, há 94 famílias, em rigor, que estão envolvidas em cada lista. É natural que haja grande dispersão de voto. O que importa saber é se essa dispersão será de tal forma expressiva que, feitas as contas, depois nenhum consiga, de facto, eleger um deputado. Mas se um desses mais pequenos e atualmente sem assento parlamentar eleger, aí sim poderá ser extremamente decisivo para a governabilidade da região, uma vez que, importa dizê-lo, no contexto atual, trabalhando em cima de projeções, nem PSD que vai na frente em termos de preferências, nem PS que está em segundo na sondagem para o diário com uma margem muito curta, por sinal inferior à margem de erro da amostra. Resta saber quem é que depois irá dar guarida aos projetos de poder que quer um, quer outro apresente. É uma outra incógnita que, como frisamos, pode passar pela preponderância que um ou outro dos mais pequenos pode ter. A confirmar-se esta perda de maioria absoluta, mesmo que ganhe as eleições, acaba por ser uma derrota do PSD Madeira. Quem é que é o rosto desta derrota? É Miguel Albuquerque? Naturalmente. E porquê? O que é que ele não conseguiu fazer? Na minha ótica, ele foi um líder fraco. O PSD denota algum déficit de liderança, porque em alguns momentos revelou-se atabalhoado, sem estratégia, com alguma dispersão até de atenções. Depois deu alguns tiros de pé, falou desnecessariamente e em tom um pouco autoritário. Há uma frase dele recente que é: eu vou avançar com a pavimentação de uma estrada que atravessa a floresta Lourisilva, que, como sabem, é património mundial, e disse quer queiram, quer não. Ora, isto era um expediente jardinista, que as pessoas já pensavam estar enterrado. E depois colou-se ao jardinismo que julgávamos ter sido erradicado quando o próprio Miguel Albuquerque ganhou as internas e depois ganhou há 4 anos a região. Ora, somando todas estas partes,
nota-se que um dos propósitos maiores de Miguel Albuquerque era fazer uma renovação. Verificamos que ela foi abandonada, foi posta de parte, até porque a meio deste mandato o Presidente do Governo e o líder do PSD procedeu a uma remodelação, retirando da equação aqueles que eram os independentes do Governo e colocando no Executivo aqueles que garantiam esse regresso ao PSD das obras, do cimento, da fanfarra, do folclore, das inaugurações. Julgo que este tipo de zigue-zaguear do líder do PSD é também responsável, no caso de não ter maioria absoluta, e é também um sinal que as pessoas não lhe perdoariam esta inflexão, quer no discurso, quer nos propósitos iniciais. Noto que Miguel Albuquerque marcou alguns pontos claramente de contraste em relação ao Alberto Jardim. Foi bem mais dialogante, isso é expressão máxima, o facto de ter marcado presença com regularidade nos debates mensais na Assembleia Legislativa da Madeira, coisa que Alberto João Jardim só faria 2 vezes por ano quando apresentava o orçamento e pouco mais, e mesmo assim com uma forma de estar que desconsiderava os deputados eleitos. Miguel Albuquerque evoluiu muito, colocou o PSD num outro registro a esse nível. De qualquer forma, não é pacífica esta liderança, por vezes pouco sólida, pouco convicta. Isso é exemplo alguma fragilidade no discurso. A fragilidade essa que também se notou nestas eleições para as regionais, nos comícios de campanha, com alguma insistência em teses passadas, como essa briga constante com Lisboa, com o Primeiro-Ministro, com a República, como se fosse o bicho-papão que irá comer a autonomia, e pouco virada para aquilo que são os grandes desígnios da região, grandes desafios. Faltou, digamos, ideias para convencer aqueles que neste momento não têm partido. Se Miguel Albuquerque perder a maioria absoluta, cai ele próprio? Penso que é algo que está em perspectiva, não já de agora. Aliás, julgo que Miguel Albuquerque passou num primeiro teste recente a quando das europeias. Havia muita gente do PSD preparada para assaltar o poder interno se Miguel Albuquerque tivesse um mau resultado. Não aconteceu, mas Miguel Albuquerque já se precaveu. Se isto correr mal, tem um refúgio assegurado. Miguel Albuquerque é cabeça de lista para as legislativas nacionais. Logo, será eleito, como é óbvio, e se isto correr mal... Vai para Lisboa. Vai para Lisboa e, portanto, deixa a Madeira noutras mãos, e penso que no PSD, nesse caso, poderão surgir aqueles que disputaram com ele as eleições internas, nomeadamente Manuel António Correia, que tem andado muito distante todo este processo eleitoral, um pouco na reserva, e outros que possam aparecer, nomeadamente Pedro Calado, que é vice-presidente do governo atualmente, mas uma pessoa muito influente na máquina e na relação entre o poder e os grandes grupos económicos. Se esse cenário for posto em cima da mesa, não faltarão alternativas ao PSD, algumas com apetites indisfarçados. Há novos votantes nestas eleições que não contavam nas últimas regionais. E falo dos luso-venezuelanos. Não todos, mas há milhares que regressaram à Madeira. Alguns têm direito de voto. Podem estes homens e estas mulheres fazer a diferença? Podem, como estão as sondagens, basta um deputado ou dois para haver uma viragem. Nem sempre as pessoas fazem bem as contas, porque 1 a 2 deputados, tendencialmente à direita, por parte desse tipo de eleitorado, são menos 1 ou 2 deputados do outro lado e, portanto, a balança fica logo desequilibrada. Julgo que sim, que o voto dos luso-venezuelanos que regressaram à região poderão fazer a diferença. Aliás, nota-se já nas sondagens que, por exemplo, o eleitorado do CDS, partido que tem vindo a perder desde há 4 anos algum fulgor, a queda não é assim tão grande, porque sustentada claramente nesse eleitorado. Porquê? Porque o CDS jogou cartada forte e meteu nos primeiros lugares da lista uma lusodescendente que está radicada na Madeira. O PSD fez o mesmo, embora em um lugar mais distante. De
qualquer modo elegível, e por isso ambos, PSD e CDS, estão de olhos postos nessa vantagem acrescida, até porque aí trabalharam bem, colaram muito a esquerda, nomeadamente CDU, Bloco de Esquerda e PS, àquilo que está a acontecer, ao socialismo venezuelano na Venezuela, sem que, por exemplo, o PS acudisse com mestria, bastava dizer que o Juan Guaidó pertence à Internacional Socialista. Falamos de ilhas, falamos de ligação marítima, falamos de mobilidade também a nível aéreo, muito se tem falado de saúde. Quais são os grandes desafios do próximo Presidente Regional da Madeira? Uma saúde que seja capaz de garantir qualidade de vida às pessoas, que não fique dependente do sector das finanças, ou seja, que haja de facto um investimento sério, bem gerido na saúde, de modo a que não se assista novamente a uma série de lacunas como as que vivemos ao longo dos últimos tempos, com listas de espera para cirurgias, para consultas, quase que pornográficas. O próximo governo tem a seu cargo a obra emblemática e que foi agitada várias vezes durante este mandato, que é a construção de um novo hospital público, embora alguns achem que por si só não resolverá todos os problemas do sector. Como é óbvio, não basta ter uma boa infraestrutura para garantir bom serviço. É preciso apostar noutras valências, na valência dos recursos humanos, acarinhando-os, promovendo-os, dando-lhe todas as condições para que não fujam daqui. E isso nem sempre tem sido conseguido. Mas o setor da saúde é, quanto a mim, o setor número 1 em termos de preocupação para o futuro governo. Depois há as questões sempre faladas, por sinal não tem muito nesta campanha, que são as questões da mobilidade aérea e marítima, talvez por cansaço e por ter sido aprovado já um novo regime, um novo modelo de mobilidade aérea para a Madeira, que vigorará a partir de janeiro, na qual estabelece que os residentes da região só pagarão 86 euros, qualquer que seja o valor da viagem, e os estudantes 65. As pessoas dão um pouco isso como caso arrumado, não sei se será bem assim, mas essa será uma eterna preocupação. Isso a nível de ligação aérea, mas a ligação marítima é sazonal, continua a ser sazonal. Embora haja a promessa de ela ser anual e com ligação a Lisboa, todas as forças com capacidade de decisão, o Primeiro-Ministro, aliás, garantiu isso mesmo, estão empenhadas em resolver esse pormenor. Depois, há todas as questões que são um pouco transversais ao mundo. As questões do ambiente não podem ser descuradas. Nós somos uma ilha que tem alguns recursos que precisam de ser melhor trabalhados, nomeadamente os hídricos. Temos esta beleza natural que precisa de ser cuidada a toda a hora e não muito exposta a caprichos ou decisões arbitrárias. Um governo regional do futuro terá que ser um governo muito atento àquilo que são um sem número de situações, sempre certo que é um governo sempre dependente daquilo que é a própria especificidade desta região, que se diz autónoma, mas passa o tempo a regatear verbas e a pedir mais isto, mais aquilo. Uma região que depende ainda sempre de alguns fundos, apesar de ser considerada rica, de ter um PIB acima da média, uma região que tem um instrumento brutal de desenvolvimento, mas que nem sempre é acarinhado e posto na linha da frente, que é o Centro Internacional de Negócios da Madeira, um instrumento que alguns até colam ao depreciativo offshore, mas que é, em termos fiscais, competitivo, capaz de estar em pé de igualdade com outros instrumentos congêneres em termos europeus. Importa que haja seriedade e serenidade para fazer as melhores opções em cada instante, sempre numa perspectiva de diálogo com as forças vivas e não enfiando a cabeça na areia como se tudo estivesse bem. Precisa de escrutínio permanente, e esse também é o nosso trabalho enquanto jornalistas, mas também precisa de ação imediata, e há coisas que não podem demorar muito a serem resolvidas, sob pena
perdermos essa necessidade de estarmos na linha de frente em alguns aspectos. Era Ricardo Miguel Oliveira, diretor do Diário de Notícias da Madeira. A região autónoma tem eleições regionais marcadas para o próximo domingo.